Fala pessoal, muito boa noite, muito boa noite. Vamos aqui iniciar mais uma live, quinta-feira, hoje dia 11 de novembro, jogo rápido. Boa noite para você que está entrando aí, boa noite a galera aí da Expertise, boa noite Léo, grande Léo, parceiraço. Vamos chegando aí pessoal. Para você que conhece algum vendedor ou vendedora, convoca aqui para esse bate-papo, é rápido, é um bate-papo de 20 minutos. E toda quinta-feira eu tento trazer para vocês um pouco sobre técnica de venda, um pouco sobre como melhorar e arrojar o seu atendimento, fazendo com que você tenha aí melhores resultados, digamos assim, né? Então, para quem não sabe ainda, a gente tem um canal no YouTube também. Esse canal você consegue acessar o link através da minha bio aqui no Instagram. Lá tem bastante conteúdo. Conteúdo interessante para você compartilhar com a sua equipe de venda, principalmente com aquele vendedor que está iniciando a carreira na sua empresa, aquele vendedor que ainda está precisando ser lapidado, está precisando ser treinado. Então é legal que você tenha aí um canal à sua disposição, totalmente gratuito, feito por uma pessoa que é completamente apaixonada por vendas. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para que você desenvolva alguns insights, né? A gente que trabalha com vendas, a gente comete alguns erros nessa carreira. A gente costuma achar que quem trabalha com vendas não precisa treinar, não precisa estudar, né? É muito raro você encontrar hoje um profissional de vendas que seja obcecado por crescimento, né? Dentro dessa profissão. Primeiro que a grande maioria não encara como uma profissão, né? A pessoa não tem orgulho de falar que, pô, sou vendedor, trabalho com vendas, sou profissional de vendas. Às vezes ela até inventa outros nomes, né, para ficar mais bonitinho. Sou um executivo comercial, sou um representante. E na verdade somos vendedores, né? Somos vendedores. 100% da população é vendedora, 100% da mão de obra é vendedora. Ou você vende um produto ou serviço, ou você está vendendo as suas horas para alguma empresa em troca de um serviço que você está prestando. Então 100% das pessoas que trabalham hoje vendem alguma coisa. E para nós que estamos na linha de frente de vendas, né, para gente que gosta, que tem um sangue ali correndo na veia, vendas, respirando vendas todos os dias, é muito importante que a gente se desenvolva. A gente precisa se permitir se desenvolver, a gente precisa estudar, a gente precisa garantir estar atualizado, né? Então hoje a gente vai falar sobre convicção. É uma das técnicas de vendas que eu mais curto, uma das técnicas que eu mais gosto. Acredito muito que quando você tem convicção, você consegue fluir melhor um atendimento de vendas. Quando você tem convicção, você consegue transmitir, transparecer isso para os seus clientes. Então anotem essa palavra, pessoal. Um dos segredos de vendas, um dos segredos de uma pessoa que é bem sucedida comercialmente falando, essa pessoa ela tem convicção. E o que é convicção? Às vezes a gente acredita que convicção seja uma característica intrínseca, né? Ou seja, uma característica de dentro para fora. E não é bem por aí, né? Convicção é um conjunto de habilidades que você pode desenvolver sim ao longo do processo. Então, para você que trabalha com vendas, é muito importante que você seja convicto do que você vende, que você tenha convicção do que você apresenta. Então, hoje o bate-papo ele tem como intuito uma provocação, inclusive. Será que você gera convicção quando você está apresentando o seu produto ou seu serviço? Porque eu vou te falar uma coisa, se você não gerar convicção na hora de apresentar um produto ou serviço, provavelmente você está perdendo muitos negócios, você está perdendo venda, né? Então, o intuito aqui é fazer você entender que sem convicção você não tem bons resultados. Você não tem bons resultados. E é até perigoso você ser uma pessoa sem convicção, porque você acaba se frustrando. Você acaba se frustrando, né? É muito chato um cara que está motivado, mas não é convicto. Eu vou repetir isso. Nada adianta você estar motivado na área que você está trabalhando se você não tiver convicção. Como fazer para você ter mais convicção nos seus atendimentos? Como fazer para você gerar mais convicção para os seus clientes? Isso é muito importante. Eu ouso a dizer, inclusive, que isso determina se você vai fechar ou não uma venda.
isso determina se você vai fechar ou não uma venda. Então, primeira coisa, o que fazer para ter convicção? Né? O que é convicção, né? Antes de qualquer coisa. Convicção, galera, é o seu cliente, né? O seu prospecto enxergar em você autoridade no seu assunto, enxergar em você segurança nas palavras, enxergar em você confiança no que você está transmitindo. E nem sempre uma pessoa que é convicta do que faz e convicta do que fala, ela é uma especialista naquele ramo. Porque hoje a gente pode classificar aqui dois tipos de profissionais de vendas. A gente tem o novato, aquele cara que está começando, aquela vendedora que está começando na área comercial. E a gente tem o veterano, né? Aquele vendedor ou vendedora que já tem ali anos de estrada, que já está na pegada, que já tem experiência, bagagem. A convicção, ela serve para esses dois profissionais. Primeiro, se você está começando com vendas, a grande sacada é você falar muito bem e de forma muito segura sobre o pouco que você sabe sobre seu assunto. E sabe por que isso funciona? Porque o cliente do outro lado, ele não sabe que você é inexperiente, a não ser que você transpareça isso. Eu vou repetir. O cliente lá do outro lado, ele não sabe que você é inexperiente. Né? Quando você começa um atendimento, não tem uma placa na sua testa escrito "sou novato em vendas". Não tem isso. A única forma do cliente perceber que você é uma pessoa sem experiência, que você é uma pessoa sem bagagem naquele assunto, é se você transparecer isso. Entenderam o quanto é importante você ter convicção? E convicção não tem nada a ver com experiência. Convicção não tem nada a ver com bagagem, convicção não tem nada a ver em você ser um expert naquele assunto. Convicção está atrelado a você ser firme, a você ter contundência nas suas palavras, a você conseguir falar com propriedade sobre determinado assunto, simplesmente porque isso é um traço da sua personalidade que você está desenvolvendo. Então, por exemplo, é muito comum quando você chega em uma empresa, a primeira coisa é você ter um treinamento sobre aquele serviço ou sobre aquele produto, correto? Um treinamento sobre um produto ou serviço. Se você for um bom vendedor, se você for uma pessoa disciplinada, você vai dominar aquele produto, né? Não totalmente, né? Não em sua totalidade, mas você vai fazer com que você entenda pelo menos os requisitos básicos para vender alguma coisa. E mesmo que você não tenha, eu mesmo sou uma pessoa muito difícil de adquirir conhecimento sobre algo novo, né? Eu tenho déficit de atenção, eu tenho problema com memorização, então eu custo aprender uma coisa nova, é muito mais difícil para mim. Só que o pouco que eu aprendo, eu vendo com convicção. Né? Eu falo com propriedade, porque o cliente não precisa saber que eu tenho essas dificuldades, o cliente não sabe disso. Então, eu ter convicção ou não depende única e exclusivamente das minhas atitudes na hora de vender. Então você precisa começar a desenvolver convicção em tudo que você fala. Você precisa ter propriedade. E às vezes você não precisa nem ser, mas você precisa parecer. Né? Tem um ditado que diz, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Né? E eu parafraseando, né, esse ditado, em vendas também funciona assim. Você não precisa ser, mas você tem a obrigação de parecer que você é um profissional que domina 100% do que você está falando, que você é um profissional que fez a lição de casa, que você estudou sobre o seu produto, que você estudou sobre o seu serviço. Então tudo isso está na sua mão. Você não depende de um supervisor para te motivar a fazer isso, você não depende de um gerente de vendas. Se você é um vendedor autônomo, se você é uma representante comercial autônoma, comece a ter o hábito de passar convicção nos seus atendimentos. Nenhum cliente gosta de ser atendido por um profissional de vendas que não transmita confiança. Nenhum cliente gosta de ser atendido por um profissional de vendas que demonstre que não sabe do que está falando. E nenhum cliente gosta de ser atendido por um profissional que não gera credibilidade. Isso são coisas óbvias, só que são coisas óbvias que no dia a dia passa despercebido, pessoal. Porque você não presta atenção, você não faz a sua lição de casa. Então entende o que eu estou falando. Convicção não é um dom, convicção não é uma característica ali nata, não é algo que nasce com a pessoa. Convicção é uma habilidade que você desenvolve, mas para desenvolver, primeiro você precisa identificar isso. Você precisa reconhecer isso.
Você precisa entender que às vezes o que está faltando ali, o tempero que está faltando no seu fechamento é justamente a bendita da convicção, né? Eu já fiz alguns testes, inclusive, em algumas empresas, de tentar vender um produto ou um serviço que eu nunca tive conhecimento sobre o mesmo. Nunca tive conhecimento. E mesmo assim ali, só lendo a embalagem do produto, né? Para quem não sabe, eu já trabalhei com marketing de rede, então eu já representei várias empresas de vários segmentos diferentes. Já representei empresas de cosmético, já representei empresas com plano de saúde, convênio funerário, enfim, uma gama aí de produtos que são totalmente diferentes, e toda vez que eu pegava um produto novo para representar, eu conseguia ali no primeiro dia vendê-lo de uma forma convicta, porque isso já é uma característica que eu desenvolvi ao longo dos anos. Então hoje, para mim, não importa qual seja o tipo de produto ou serviço, né? Agora em 2022 eu vou me aventurar em um novo mercado. Eu vou começar a comercializar um produto que eu nunca vendi na vida. E eu já estou me preparando para isso. Eu já estou desenvolvendo convicção, que é um conjunto de habilidade, é um conjunto de argumentações para vender esse produto, para vender esse serviço, mesmo eu não conhecendo nada do mercado, mesmo eu não tendo bagagem nenhuma sobre esse segmento. Você entende que ter convicção não está atrelado a ter conhecimento de causa? Convicção está atrelado a autoconhecimento. Você precisa desenvolver isso. Você pode falar com convicção sobre qualquer assunto que você quiser, qualquer assunto. Eu não entendo nada de política, mas se eu pegar aqui 10 minutos de pesquisa na internet, eu sou capaz de entrar em um debate e defender uma ideia com convicção, capaz de convencer alguém, inclusive, da minha ideia, porque eu tô ali muito convicto no que eu tô falando. Então, convicção é uma decisão, eu decido ser convicto. E em um processo de venda, é muito mais tranquilo você fazer isso, por quê? Em um processo de venda, entende isso que eu vou te falar agora, a autoridade no assunto é sempre você. Em um processo de venda, a autoridade naquele assunto, naquele debate, naquela transação, naquela conversa, naquela negociação, é você, que é o emissor da comunicação, né? Você ali é a autoridade. O cliente é o receptivo, ele está ouvindo as suas informações. Então ele não tem ali informação para saber se o que você está falando é correto, se o que você está falando é verdadeiro, se o que você está falando faz sentido, porque para ele está na frente ali de um profissional que domina esse mercado. E dependendo da forma que você fala, isso não gera dúvida alguma na mente do cliente. Eu costumava dizer nos meus treinamentos, uma frase, era até bem engraçado, eu dizia pro pessoal, eu sei que vocês estão começando agora, não importa o que aconteça na linha, né? O pessoal vendia por telefone. Você pode falar tudo errado. Se você falar com convicção, você vai conseguir dar andamento a um atendimento sem problema nenhum. Mesmo que dê branco, mesmo que você não entenda do que você está falando, se você transmitir convicção, o cliente não vai perceber que você é inexperiente, o cliente não vai perceber que você está dando uma bola fora ali. Até bola fora você pode dar se você for convicto. O cliente não sabe, a autoridade no assunto é você. Então eu vejo muita gente pecando em vendas, muita gente quebrando a cara, muita gente deixando de fechar bons negócios porque não tem convicção. Eu mesmo, como consumidor, sempre que eu sou atendido por um representante, por um vendedor, sempre que eu sou abordado, eu presto muita atenção nisso. Eu sempre avalio muito esses atendimentos que eu sofro, até para ver se a pessoa primeiro gera uma conexão comigo, se ela me passa a convicção do que ela está falando. Então hoje eu sou muito crítico com isso, né? Porque como é meu trabalho, eu estou aí à frente de gestão de equipes, né? Tanto interna quanto externa, eu estou sempre antenado para ver se a minha equipe de venda, se os meus vendedores transmitem essa convicção. Porque eu sei que no final das contas, o que vai determinar o resultado desse vendedor é essa técnica. E isso tem que ser desenvolvido, né? Uma das formas mais fáceis de você gerar convicção no curto prazo é você se sentir seguro sobre o produto que você atua. E essa segurança só vem se você estudar. Você tem que estudar seu produto, você tem que estudar seu mercado. E isso você consegue fazer em um curto espaço de tempo. Né? Você não precisa ficar esperando a empresa demandar treinamento para que você se prepare. Se você é autônomo, você não precisa ficar esperando, eu vou me desenvolver, a cada atendimento eu vou ficando melhor. Cara, não faz isso com
você. Você pode estar perdendo venda, você pode estar perdendo negócios, você pode estar perdendo grandes oportunidades porque você está esperando o momento certo de se desenvolver. Né? Então assim, hoje, graças a Deus, para quem trabalha com vendas, você tem muito conteúdo gratuito na internet para que você se prepare mais, para que você afie mais o seu facão, para que você se desenvolva mais como profissional. Então não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Se a sua empresa não investe em treinamento, não fique esperando cair do céu. Vá você para a internet, né? Tem pessoas aqui como eu, ó, gratuito, que estão te dando dicas, insights para que você se desenvolva. Tem a nossa página no YouTube que tem bastante conteúdo ali de vários temas diversificados em vendas para que você se desenvolva. Então, um vendedor hoje sem convicção morre na praia. Aquele vendedor que sempre chega no final do mês e nunca bate a meta, esse cara é frustrado, né? Com certeza ele tá com a mentalidade dele abalada. Mas por quê? Porque ele não se permite estudar, não se permite se desenvolver, ele atende todos os clientes da mesma maneira. Isso é um erro. Isso é um erro fatal de quem está trabalhando com vendas e não está se atentando a esses detalhes. Então, se você é vendedor, se você é vendedora, estuda. Estuda sobre vendas, estuda sobre processo, veja qual que é a melhor forma de você gerar convicção. Veja qual que é a melhor forma do seu cliente olhar para você e entender que você é um expert no que você está falando, que é um expert no que você está fazendo. Lembre-se, você não precisa ser, você precisa apenas parecer que você é convicto. Beleza, galera? Eu vou dar uma revisada no que eu falei aqui para vocês. Vou até dar um exemplo prático do que significa ter convicção. Lembrando, ter convicção está atrelado a um conjunto de habilidades, a uma decisão sua de trazer para a sua realidade, para a realidade do seu produto, para a realidade do seu serviço, um domínio maior sobre o que você está fazendo. Ter convicção é o que vai determinar se você vai conseguir fechar uma venda de uma forma mais rápida, se você vai ter problemas no fechamento. Ter convicção vai fazer com que você tenha um asfalto mais limpo no seu percurso de venda. E ter convicção é uma decisão, você precisa decidir, né? Tem diversas técnicas. Gente, é comportamento. O seu comportamento denuncia alguma coisa. Você precisa transparecer alguma coisa. Você precisa ter mais atitude no processo de venda. Vendedor bonzinho tem filhos magros, hein? Já falei isso para vocês. Então se permita a se desenvolver, se permita estudar, se permita fazer algo diferente dentro da sua profissão. Vendas é um organismo vivo, você precisa estar ali a todo momento tomando uma decisão de fazer alguma coisa diferente. Você precisa estar ali a todo momento se lapidando, se desenvolvendo, pegando o que você tem ao seu favor de conteúdo gratuito e trazendo para a sua realidade. Hoje, você pode parar para perceber, se você trabalha com vendas, se você está inserido dentro de uma equipe, começa a reparar o comportamento dos campeões de venda. Começa a comparar. Começa a comparar o comportamento de quem sempre bate meta. Chama esse cara para tomar um café. Chama essa moça para bater um papo com você. Sai um dia para acompanhar o dia de trabalho de um campeão de venda. Aquela pessoa que é referência no seu trabalho ou aquele amigo que trabalha com vendas, para você que está começando nessa área. Comece a sair com pessoas que têm um atendimento melhor que o teu. Todos eles, sem exceção, passam convicção para os seus clientes. Aí você vai até encontrar algumas pessoas que você vai pensar assim, caramba, o meu atendimento é melhor que o dela. Você vai falar, caramba, como que esse cara bate meta falando desse jeito? Caramba, como que ele consegue vender se ele nem explicou direito sobre o produto? Você vai ficar com isso na sua cabeça. Mas sabe por quê? Ele tem convicção, galera. Nenhum cliente resiste a um vendedor convicto. Aprende isso, abre sua mente para entender isso antes de qualquer coisa, antes de técnica de fechamento, antes de técnica de abordagem, antes de técnica de persuasão. Se você não tiver convicção nas suas palavras, você não vai conseguir denunciar, você não vai conseguir anunciar o que você quer, você não consegue comunicar o que você quer. Então as coisas vão ficar difíceis para você, né? Então você vai ser um excelente apresentador de produto, você vai ser um excelente apresentador de serviço, só que você não vai fechar nada. Por quê? Porque não tem convicção. Entendeu, galera? E eu tô com esse violão aqui na mão
para dar um exemplo real para vocês que a gente não precisa ser, a gente precisa apenas parecer. Aposto que você me viu com esse violão agora e achou que eu tocasse alguma coisa, né? Aposto que olhando para esse violão aqui, eu devo ter startado um gatilho na sua cabeça. Pô, peraí, o cara vai tocar um violão? Eu vou confessar um negócio aqui pra vocês, eu não faço ideia de como toca um violão. Eu ganhei esse violão aqui tem um tempo, eu tenho uma dificuldade tremenda em aprender a tocar violão, eu não toco nada. Mas se eu não falasse isso aqui pra vocês, vocês não iam saber. Ou seja, eu não preciso tocar, basta eu parecer que eu toco. Entendeu? Eu não preciso saber tocar violão, mas eu estou parecendo que eu sei. Em um processo de vendas é a mesma coisa. Às vezes você não precisa ser, mas com toda certeza você precisa parecer. O seu cliente não sabe o que está por trás ali do teu atendimento. Então, mesmo que se você for um novato, eu sou um novato aqui no violão, mas você não sabe disso. Você não sabe disso. Se eu não falasse isso aqui pra você, você acharia, pô, o Anderson deve tocar pra caramba, olha a postura do cara. Isso é convicção, galera. Isso é só um exemplo de convicção. Então eu não sei, mas eu posso parecer que eu sei. Nos seus atendimentos, grave isso. Você não precisa dominar tudo, mas o seu cliente não sabe. Mas você precisa transparecer que você sabe. E ao longo da sua jornada, você vai se lapidando. Ao longo da sua jornada, você vai se desenvolvendo como profissional de venda. Beleza, pessoal? Um ótimo final de semana aí pra você que trabalha com vendas. Não desista da sua meta. A gente tá ainda chegando na primeira quinzena do mês de novembro. Temos que garantir aí um Natal farto, né? Então, para isso, temos que bater nossas metas, hein? Vejo vocês na próxima terça-feira, onde a gente vai falar sobre mentalidade de vendedor. Um abraço e um ótimo final de semana aí pra todo mundo. Valeu!